Olá a todos que estão me vendo nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou o Williams Rafael. Fui vereador em Osasco por 2 vezes. A primeira em 1992 e a segunda em 1996, com uma das maiores votações da história de Osasco. E em 1998, fui o único deputado estadual eleito pela cidade. No exercício da minha vida pública, empreendi diversas ações, entre elas idealizei e fundei o movimento habitacional Casa para Todos. E é sobre ele que vou falar com você agora. Aliás, eu volto a falar. Os esclarecimentos que voltarei a fazer é um complemento do depoimento feito por mim há quase 10 anos. E que, se você ainda não assistiu, eu o convido a fazer. Ele está aqui mesmo, no meu canal do YouTube. Ao assistir o depoimento anterior, e esse que faço agora, você, além de conhecer toda a história do Casa para Todos, você constatará também a grande e orquestrada campanha de calúnia que foi vítima. E, pelo que se percebe, promete voltar com maior intensidade neste ano eleitoral. A campanha do ouvi dizer, do disse-me-disse, e que tanto mal já causou a mim, a minha família e a todos os associados do Casa para Todos. Não deixem que insultem a sua inteligência com essas mentiras. Mais do que uma satisfação pessoal para mim e para a minha família, os esclarecimentos que passo a fazer é sobretudo em respeito a você que está me assistindo agora, a todos os associados e ao povo de Osasco. Ao longo da minha vida, aprendi que sozinho ninguém chega a lugar algum. É com essa convicção que peço a sua ajuda para acabar de vez com essas mentiras e calúnias a meu respeito. Os meus adversários políticos, inimigos e os que investem no quanto pior melhor e que usam os desavisados e os inocentes úteis para propagar as calúnias e mentiras podem tentar desconstruir a minha imagem e honra, mas não conseguirão, porque não há força que destrua a verdade dos fatos. Como disse Abraham Lincoln, a verdade é a melhor vingança contra a calúnia. A verdade é única. Não há como destruir o que os olhos veem. Como destruir o empreendimento que idealizei construir e que abriga milhares de pessoas? Não há como, sobretudo com a sua ajuda. O movimento habitacional Casa para Todos foi idealizado e fundado por mim para atender todo aquele que não se encaixava no sistema e que, por isso, nunca conseguiriam realizar o sonho da casa própria. Ou seja, todo aquele que não tinha como comprovar renda ou tinha o seu nome escrito no SPC e Serasa. Portanto, que não tinham crédito para realizar qualquer financiamento. Toda vez que falo disso, eu me lembro de uma senhora de mais de 60 anos à época, sem família, sozinha na vida e que vendia biscoito de polvilho na rua. E que se associou e foi uma das primeiras moradoras. O dia que entreguei as chaves do seu apartamento foi um dia de muita felicidade, sobretudo porque naquele dia foi a confirmação de que eu estava no caminho certo e que o problema habitacional tem solução e que o povo não quer nada de graça, basta desenvolver políticas públicas ou apresentar para ele aquilo que ele possa pagar. Como o Casa para Todos não tem fins lucrativos, vejam vocês que ela conseguiu realizar o sonho da casa própria pagando o equivalente a R$ 5,00 por dia. Pela oportunidade, ressalto que os apartamentos na minha época tinham um custo de R$ 5,00 por dia e as casas de 3 dormitórios algo em torno de R$ 6,00 por dia. Na origem do Casa para Todos, meus adversários, inimigos, invejosos e pseudos donos do poder diziam: não se associem, é golpe. Quando compramos as áreas, diziam: é mentira. Quando começamos a construir, diziam que o material era de segunda. Quando terminamos as primeiras unidades, sorteamos e entregamos, diziam aos associados: não se mudem, o prédio vai cair. E assim fomos tocando o dia a dia do Casa para Todos. Com o passar do tempo, constatamos que a inadimplência entre os moradores era algo em torno de 70% e 30% entre os não moradores. Se aproveitando da fragilidade do movimento pelo qual passávamos, alguns associados descontentes, instigados pelos meus adversários, criaram uma associação para atuar em paralelo. Essa associação, acreditando que pudesse haver algo de errado com a administração do Casa para Todos, fez contra ele uma representação no Ministério Público. Em paralelo, entraram na Justiça com 2 ações, uma de consignação de pagamento e outra civil pública.
nenhum problema e nada a temer. Estavam no seu direito, apenas um senão, estavam a serviço dos meus adversários. Apesar disso, imagine o calvário que eu e a minha família passamos a viver. Apesar de não ser contra mim, os meus adversários tinham conseguido o seu intento. Imaginem quantas mentiras foram produzidas contra mim durante o calor e o andamento dos processos contra o Casa para Todos. Esse calvário durou anos. E depois de anos, a representação do Ministério Público, que havia se transformado em inquérito civil público, por decisão unânime do Conselho Superior do Ministério Público, foi arquivada sem apontar nenhuma irregularidade, conforme vocês podem constatar na decisão e da qual se extrai. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a subscritora promoveu o arquivamento do inquérito civil número 01/2003, remetendo o supra-referido procedimento ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público para apreciação, declarando encerrado o referido procedimento. Resultado do julgamento, arquivamento homologado. Em reunião realizada dia 26 de outubro de 2004, o protocolado em epígrafe foi submetido a julgamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, por sua primeira turma de julgamento, integrada pelos doutores Antônio Ferreira Pinto, Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, José de Arruda Silveira Filho, José Luiz Alic e Paulo Mário Espino, obtendo-se o resultado que vai acima especificado, por unanimidade, acolhido o voto do conselheiro relator José de Arruda Silveira Filho, que fica fazendo parte integrante desta deliberação. Diante da decisão do Ministério Público e inconformado pelos anos que ela demorou, eu escrevi a eles e na carta pedi: por derradeiro, rogo que se algo de grave ocorrer comigo, contribua Vossa Senhoria para que ao final a justiça impere e destarte, meus filhos sigam se orgulhando do pai que tiveram, e que acenda 3 velas. Uma para o meu conforto espiritual e da minha família, outra para a sua colega, para que sua consciência nunca a deixe esquecer do mal que praticou, em especial a todos os associados que estão tendo prejuízos irreversíveis e irreparáveis. E finalmente, uma para Vossa Senhoria, para que nunca se afaste do seu mistério, que é o de promover justiça, doa quem doer, nem que tenha que cortar da própria carne. A ação de consignação, também sem apontar qualquer irregularidade, foi extinta com o julgamento do mérito. Oportunidade que resolvi abandonar a peleja jurídica e deixar o Casa para Todos nas mãos dos futuros dirigentes. Passados 9 anos, a ação civil pública mereceu a seguinte decisão: portanto, ainda que seja respeitável o esforço argumentativo do autor, fato é que não há abusividade alguma nas cláusulas questionadas, que estão em plena consonância com a modalidade de empreendimento em voga. Destarte, deve-se ponderar que os dispositivos guerreados são claros e precisos, não havendo redação dúbia ou letras miúdas. Assim, tratando-se os aderentes de pessoas maiores, capazes e letradas, sua manifestação de vontade deve ser honrada integralmente. Por fim, decido, sob tais fundamentos, julgo improcedentes os pedidos formulados, colocando assim fim ao processo, com o julgamento do mérito com amparo no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, e revogando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Note bem, 9 anos depois que foi intentada, imaginem quantas mentiras e calúnias eu e a minha família tivemos que conviver. E por fim, esclareço que a atual diretoria que está à frente da administração do Casa para Todos já está lá há 12 anos e, igualmente, a todos os procedimentos da Justiça não apontaram nenhuma irregularidade. Ora, se tivesse sido cometida alguma irregularidade, ela não teria aparecido? Sabe por que não apareceu? Não apareceu porque nunca foi cometida qualquer irregularidade. O que existe são só as mentiras que os meus adversários e inimigos usam contra mim. Aliás, usavam, porque tenho certeza que agora que você sabe dos fatos, agora que você sabe da verdade, você me ajudará a vencer e a esclarecer todas as mentiras que eles propagam a meu respeito e que só têm um único objetivo: destruir a minha imagem e honra. A verdade é uma só. A verdade é que sem um tostão, só com o ideal e muita vontade de trabalhar, criei o movimento habitacional Casa para Todos. E quando saí de lá, deixei um patrimônio invejável de muitos milhões de reais, milhares de pessoas morando, nenhum associado, quer morador ou não,
iria pagar mais nenhum real para a associação, uma vez que era possível construir as unidades faltantes com o patrimônio construído. Quando saí de lá, deixei também recursos suficientes e provenientes de uma desapropriação para pagamento de todos os desistentes e excluídos, e ainda todos os problemas equacionados. A verdade é que as mentiras e boatos que ainda falam a meu respeito e que já foram objeto das ações que mencionei, me proporcionaram o melhor atestado de honestidade que um homem público pode sonhar. Ao contrário do que queriam os meus inimigos, as calúnias acabaram por provar a minha seriedade, honestidade e competência, tanto na vida pública como na vida pessoal. Vejam vocês que a atual diretoria está há 12 anos administrando Casa para Todos e até agora não apontaram nenhuma irregularidade. Pode existir um atestado de idoneidade melhor do que este? O fato deles não apontarem nenhuma irregularidade consagra de vez a honestidade e transparência com que sempre conduzi a minha vida pessoal e pública. Aos que investem no quanto pior melhor, e que por certo também tomarão conhecimento desse depoimento, eu digo, vocês não venceram e nem vencerão. A história do Casa para Todos é muito maior do que vocês. Não se destrói um sonho que já é realidade e construído graças ao suor, sangue e sacrifício dos homens e mulheres de fibra que nele acreditaram. Por ora, penso que os esclarecimentos que acabei de fazer esgotam toda a polêmica que envolve o Casa para Todos, mas sempre que necessário voltarei ao assunto. Para o momento, eu quero deixar um forte abraço e agradecer do fundo do coração a você, meu amigo e minha amiga, sejam associados ou não, e também para o povo de Osasco pela atenção que dispensaram aos esclarecimentos feitos e terminar rogando a sua reflexão sobre eles. E se assim você o entender, eu quero humildemente pedir a sua ajuda para recontar esta que é a verdadeira história do movimento habitacional Casa para Todos. Não deixe que subestimem e nem insultem a sua inteligência. Quando vierem com as mentiras a meu respeito, digam a eles, a história não é essa, a história é outra. Digam a eles que a minha competência e honestidade foi testada e aprovada e que pode confiar em mim. Como já disse, sozinho ninguém chega a lugar algum. Deus e a vida me prepararam para vencer desafios e gerir dificuldades. Com a sua ajuda, vencerei mais esse. Por isso, peço humildemente que me ajude a resgatar e a reconstruir a minha história. Uma história de lutas e conquistas e de sacerdócio às causas do povo. Fiquem com Deus e até outra vez.